Olá pessoal, meu nome é Fleidson Marlan e você está no canal da Batista Metanoia. Estamos aqui hoje para gravar a segunda aula a respeito dos dons espirituais. Se você chegou aqui nesse vídeo e não assistiu a primeira aula, que você procure aqui no canal da Batista Metanoia, aula de número 1, dons manifestacionais, que são os dons ali de 1 Coríntios 12, os 9 dons ou as 9 manifestações do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais, também chamados de dons de Cristo, que estão ali em Efésios capítulo 4, a partir ali do versículo 7 até o 11. Nós vamos falar desses 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, eu queria começar dando algumas introduções aqui para que a gente possa compreender o assunto. Primeiro, eu queria falar sobre a diferença entre dom, ministério e ofício, certo? Muitas pessoas confundem. Dom é uma capacitação do Espírito Santo, certo? Concedida ao crente, para que este possa desenvolver um serviço. Então, ministério é um serviço. Então, entendendo que cada crente, cada santo, cada pessoa nascida de novo tem, no mínimo, um dom, então nós entendemos que cada pessoa tem um serviço para exercer no corpo de Cristo de uma forma geral e também na sua comunidade local, onde essa pessoa está ali inserida. Então, o dom é uma capacitação do Espírito, certo? É uma capacitação de Deus, uma dádiva para que você possa exercer um ministério, uma função no corpo de Cristo. E o ofício nada mais é do que as características e qualidades que uma pessoa tem e a igreja elege essa pessoa, e nós só encontramos 2 ofícios nas Sagradas Escrituras, que é o ofício de diáconos, no plural, e presbíteros, também no plural. Então, se você leu a primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, lá Paulo vai falar das qualificações para ser um diácono e também para ser um presbítero. E além dessas características, qualificações morais, nós também temos alguns dons, né? Como o caso do presbítero, ensinar, governar e etc. Então, as pessoas que têm essas características, essas qualidades morais e também alguns dons específicos que o apóstolo Paulo vai mencionar, então a igreja identifica e a igreja elege essas pessoas ao diaconato ou ao presbitério. Então, isso é o ofício. Ofício não é um dom. Veja que o ofício tem características morais, qualidades morais no indivíduo e dons que esse indivíduo precisa ter para que ele possa ser elegível pela igreja. E a igreja enxerga nessa pessoa as suas características, os seus dons e o elege para o ofício, certo? De presbítero ou diácono. Preste bastante atenção. Por exemplo, uma pessoa pode ter dons que podem deixar ela elegível para o presbitério e a igreja não eleger essa pessoa para o presbitério. Então essa pessoa vai exercer os seus dons sem ser um oficial na igreja, sem ser um presbítero ou sem ser um diácono. Entendeu? Então tem pessoas que têm dons que ele poderia ser um presbítero, poderia ser um diácono, mas a igreja não elegeu ele como oficial. Então ele vai exercer os seus dons, você exercer o seu ministério. Então, dom é uma dádiva do Deus poderoso, e quando nós temos um dom, nós temos uma função, um ministério a exercer no corpo de Cristo, e o ofício são cargos que a igreja elege indivíduos que Deus dotou de dons e de qualificações para que ele possa exercer, certo? Então você não precisa ser, por exemplo, presbítero para exercer o dom do ensino.
ou para exercer o dom do governo, certo? Então, essas são as diferenças. E agora vamos para outra questão, certo? Nós precisamos entender que esses dons que nós vamos trabalhar aqui hoje, eles não precisam ser buscados, porque eles estão dentro de nós, certo? Então, caso você diga, eu vou buscar o dom do apóstolo, do profeta, não se busca esses dons. Esses dons já estão dentro, né, do indivíduo, dentro do crente, certo? Então nós precisamos identificá-los, desenvolvê-los e confirmá-los para a glória de Deus. Então eles não devem ser buscados. O de 1 Coríntios 12, aqueles 9 dons manifestacionais, aqueles sim precisam ser buscados. O apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, se referindo àqueles dons. Esses de Efésios 4 não precisam ser buscados, porque estão residindo dentro de nós. Então nós temos que identificar, despertá-los, desenvolvê-los e confirmá-los para a glória de Deus. Outra coisa que precisamos entender, certo? Que a função desses dons, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, é o quê? É treinar, aperfeiçoar os santos para a obra do Senhor, para o ministério. Então quem tem esses dons, eles são treinadores, eles vão treinar os santos, os crentes. Eles vão aperfeiçoar esses crentes para que eles possam desenvolver o seu ministério, os seus dons, certo? E qual é o prazo de validade desses dons? Está lá em Efésios 4:13. Esses dons têm um prazo de validade até que o Senhor venha, até que nós chegamos à estatura de Cristo, ao pleno conhecimento de Cristo, ou seja, até a volta de Cristo. Como Cristo não voltou, esses dons continuam sendo atuais, importantíssimos na vida da Igreja do Senhor. Então, entendendo essas considerações introdutórias, nós precisamos entender outra coisa. Nós vamos analisar esses 5 dons ministeriais, ou os 5 dons de Cristo, em 3 níveis, certo? Primeiro nível é o nível geral, ou seja, todo crente, todo santo, ele vai ter contato com um desses dons, com todos esses dons na realidade. Por quê? Porque todos nós, nesse nível geral, somos chamados a ser enviados. Deus nos enviou ao mundo, então isso já é o apostolado. Nós somos chamados a profetizar, né? Então isso já é o profético. Nós somos chamados a evangelizar, pregar o evangelho para o não cristão, ir por todo mundo pregar o evangelho, então isso já é o evangelista. Nós somos chamados a ensinar uns aos outros numa certa medida, então já entra o mestre. E nós somos chamados a ser pastorais, cuidar uns dos outros, ter o cuidado, encorajar, animar, fortalecer. Então, nesse primeiro nível, todos os crentes vão ter contato com esses 5 dons, de uma forma superficial, certo? Eu costumo dizer que nesse primeiro nível, às vezes a gente faz certas coisas sem arder no nosso coração, sem ter tanta paixão. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com evangelismo em algum grupo, ou saem para evangelizar, mas não tem aquela paixão, mas entendem que tem que evangelizar. Tem pessoas que ensinam em certa medida a seus filhos, ou ensina ali a uma pessoa que está próximo dele, mas não tem aquela paixão de ser um mestre, de dar aula na escola bíblica, por exemplo. Então, esse primeiro nível é o nível geral. Todos os crentes vão ter contato com esses 5 dons, numa forma superficial, num nível ainda superficial. Esse é o primeiro nível. Segundo nível é a inclinação que você tem para um ou no máximo 2 desses dons. É a inclinação pessoal, é o nível pessoal. Exemplo, eu gosto de exemplificar sempre em o que você gosta de fazer, o que arde em seu peito e o que você se angustia ao ver.
entre os seus irmãos, entre a sua comunidade de fé. Então vamos lá, um exemplo. Na minha vida, eu tenho paixão, arde meu peito, eu tenho um prazer, me dá gosto ensinar. Seja num grupo, seja num púlpito, seja numa escola bíblica, eu tenho um prazer em ensinar, eu tenho um prazer em compartilhar conhecimento a respeito de Cristo, da palavra de Deus. E o que é que me angustia? É ver que pessoas ao meu redor são leigas, às vezes desconhecem as doutrinas bíblicas, às vezes falam coisas equivocadas, às vezes cometem até heresia. Então a ignorância bíblica me angustia a tal ponto de eu querer fazer algo por essas pessoas, ensinando, instruindo, desenvolvendo projetos. Então isso são o segundo nível, é a inclinação pessoal. Então eu tenho uma inclinação pessoal ao dom de mestre, porque eu sinto prazer em ensinar e o que me angustia é a ignorância bíblica. Então eu estudo para ensinar as pessoas. Essa angústia é transformada em combustível, em prazer para eu ensinar. Um outro exemplo aqui para nós ilustrarmos nesse segundo nível pessoal é, por exemplo, o evangelista. Então, nesse segundo nível pessoal, tem pessoas que são inclinadas ao dom de evangelista. Ou seja, o que é que eles têm prazer? De pregar o evangelho para o não crente, para o ímpio. E o que é que angustia eles? É não ver pessoas não evangélicas vindo ao culto. Sabe aquele culto que só tem crente? Então ele se angustia porque não tem nenhum descrente ali. O que é que angustia ele? É não ver vidas sendo salvas. Sempre as mesmas pessoas, ninguém se converte. Então, ele sai para pregar o evangelho, ele anuncia o evangelho às pessoas não cristãs. Por quê? Porque ele tem prazer e ele se angustia quando pessoas não se convertem, quando pessoas não frequentam o culto. Então, essa pessoa tem uma inclinação pessoal ao dom de evangelista. Um outro exemplo, a gente ainda ilustrar, o pastoral. Tem pessoas que têm inclinação para o pastoral. Um exemplo, o que é que ele mais gosta? É de aconselhar pessoas, encorajar pessoas a prosseguir na caminhada, ouvir as pessoas e dar conselhos, cuidar de pessoas. E o que é que angustia ele? É ver pessoas não sendo cuidadas, não sendo visitadas, não sendo fortalecidas. Então isso angustia ele a tal ponto dele visitar essas pessoas, dele aconselhar, dele orar por essas pessoas, encorajar. Então ele tem uma inclinação pessoal para o dom do pastor, certo? Então, nesse segundo nível, são pessoas que têm inclinação. E aí você vai analisar se você tem uma inclinação, se você tem paixão pelo que você faz e o que lhe angustia, certo? Então, esse é o segundo nível. Então, você tem que ter uma inclinação para um dom, ou no máximo 2, não passando disso. Terceiro nível, e esse é o nível dos dons. São pessoas que eles rompem a inclinação. Eles não só têm uma inclinação para o apóstolo ou o pastor ou outro dom, mas eles são treinadores. Eles são pessoas que desenvolvem projetos e treinam pessoas para serem. Por exemplo, nesse terceiro nível, quem tem o dom do apóstolo, ele vai treinar pessoas a serem apostólicas. Quem tem o dom do profeta, ele vai treinar pessoas que têm inclinação ao dom profético para eles exercerem o ministério profético. Quem tem o dom de mestre, nesse terceiro nível, ele vai treinar pessoas que têm inclinação ao ensino e vai treinar essas pessoas para que eles desenvolvam o ensino na igreja, seja na escola bíblica ou em grupos pequenos. Então esse terceiro nível são pessoas que treinam. Eles não têm apenas uma inclinação, eles treinam pessoas, eles desenvolvem projetos para treinar os santos para o aperfeiçoamento. Então são esses os 3 níveis. Então o primeiro nós não vamos trabalhar porque todos os crentes, de uma certa forma superficial, têm contato com os 5 dons. Nós vamos trabalhar o segundo e o terceiro nível. Eu quero que você, ao eu explicar cada um desses dons, você entenda. Eu tenho inclinação para qual dom? Tem que ser 1 ou 2 no máximo, certo? E aí você vai analisar o que é que eu sinto prazer em fazer, o que é que me angustia.
e analisar o terceiro nível. Será que Deus me chamou e me dotou de capacidade para eu treinar pessoas? Para desenvolver o dom que eu tenho também? Ou seja, eu não vou apenas exercer o dom, eu vou treinar pessoas, certo? Dito isso, nós vamos agora para analisar cada um desses dons. Eu queria que você analisasse, pegue sua caneta, seu lápis, seu caderno e analise. Primeiro, é o apóstolo. Existem apóstolos hoje? A resposta é sim e não. Por que não? Não no sentido dos 12 apóstolos. Não existem mais apóstolos como os 12 que o Senhor Jesus chamou. Por quê? Para ser apóstolo naquele nível, você tinha que primeiro ter andado pessoalmente com Cristo, ou seja, ter recebido ensinamentos de Jesus pessoalmente. Segundo, ser testemunha da ressurreição de Jesus. E terceiro, ser uma pessoa que escrevia, ou seja, você escrevia, porque o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Então, nesse nível não existe mais apóstolo. Por quê? Porque nenhum de nós presenciamos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás. Nenhum de nós recebeu ensinamentos pessoalmente do próprio Cristo. Não. Entendeu? E tudo que nós falamos não tem a mesma autoridade que a Escritura. Não tem a mesma autoridade do que o apóstolo Paulo escreveu, do que João escreveu. Então, no sentido dos 12, não tem apóstolos hoje. Foi um chamado especial para eles. Agora, existem apóstolos hoje? Sim. Em que sentido? Como os missionários. Os missionários são os apóstolos. Por quê? Quais são as características de um apóstolo? São pessoas plantadoras de igreja. São os enviados por Deus. Para quê? Para plantar igrejas onde não tem igreja. Para semear o evangelho onde o evangelho ainda não teve êxito. Certo? Então essas pessoas são apóstolos. São os enviados para fazer essa missão. Entendeu? Exemplo. Traz um exemplo para a Barra Targil. Quem seria um apóstolo? Quem teria uma inclinação para o dom apostólico? Pessoas que, por exemplo, olham para o tabuleiro e diz: eu sinto um desejo e uma angústia de iniciar um trabalho no tabuleiro. Por que nós pregamos lá e não temos êxito? Porque ainda não existe uma igreja naquela comunidade. Porque não existem pessoas que servem Jesus naquela comunidade. Então, aquela pessoa que tem inclinação pelo dom apostólico, ele vai sentir desejo e angústia a ponto de ir lá, desenvolver um trabalho, ganhar vidas para Cristo, levantar um ponto de pregação, depois se constituir uma congregação. E normalmente essas pessoas são chamadas para o apostolado quando elas ganham vidas, discipulam, lançam os fundamentos, elas saem, deixam a pessoa ali cuidando e vão para outro lugar onde o evangelho ainda não foi semeado, ou talvez foi semeado, mas não teve êxito. Então os apóstolos são plantadores de igreja. Eles sempre querem ir aonde ninguém ainda chegou, ou então ir aonde as pessoas chegaram, mas não tiveram êxito. Então ele é um visionário, ele tem visão, certo? Então esses são os apóstolos, são plantadores de igreja. Eles são aqueles que vão na frente desmatando mesmo, abrindo caminho, certo? Esses são os apóstolos. Então analisa aí, você tem essa inclinação, você tem esse desejo, certo? Você tem essa angústia, então talvez você tenha uma inclinação para o dom apostólico. Agora vamos para o profeta, certo? Quem tem inclinação para o dom do profeta? São pessoas que têm prazer, certo? Em quê? São pessoas que têm prazer, por exemplo, em... normalmente os profetas, eu queria antes aqui de explicar, fazer aqui uma consideração. Existem profetas hoje? Sim e não. Não no sentido dos profetas do Antigo Testamento. Não existe mais profetas como aqueles. Porque eles foram os escritores do Antigo Testamento.
eles recebiam a mensagem do próprio Deus e falavam assim, diz o Senhor, e falavam exatamente como Deus disse a eles, sem acrescentar, sem diminuir, e aquilo que eles profetizaram se tornou escritura. Então, como os profetas do Antigo Testamento, não existe mais hoje profetas, mas hoje existe o dom do profeta. Em que sentido? São pessoas que pregam a palavra, então eles profetizam através da palavra, são pregadores da palavra. E a ênfase desses pregadores vai ser chamando a igreja ao arrependimento, chamando a igreja a uma vida mais santa, denunciando o pecado, certo? Se inconformando com a frieza da igreja, chamando a igreja para um fervor espiritual, para uma busca pela presença de Deus. Uma pessoa que fica inconformado quando vê o mundanismo entrando na igreja e ele começa a pregar para desfazer esse mundanismo, para mostrar que a vontade de Deus não é que o mundo entre na igreja, mas que a igreja transforme o mundo. Então esses são os profetas e eles têm a capacidade sobrenatural de conectar pessoas a Deus, de estimular pessoas a buscar a presença de Deus, a ouvir a voz de Deus, a se relacionar com Deus, a buscar manifestações sobrenaturais. Então esses são os profetas. Então analise a sua vida. Você tem uma inclinação a isso? Então você talvez tenha esse chamado para o profético. Então esses são os profetas. Eles não se acomodam com a frieza espiritual. Eles sempre estão chamando a igreja a buscar um avivamento, uma renovação. Então esses são os profetas. Eles ficam angustiados quando vê a igreja fria, quando vê a igreja não tendo manifestações do Espírito, não tendo o poder do Espírito, não andando em santidade. Então esses são os profetas. E se você tem prazer em conectar pessoas a Cristo, em estimular as pessoas a buscar a presença de Deus, e se você prega com ênfase nessas coisas que eu falei, talvez você tenha uma inclinação para ter esse dom do profeta. Terceiro é o evangelista. O evangelista, ele é alguém que tem a capacidade sobrenatural de pregar o evangelho de forma lúdica, objetiva e com persuasão. Ele tem a capacidade de persuadir o pecador a se converter a Cristo. Não pelo intelecto dele, mas é algo sobrenatural. Então, muitas vezes ele vai trabalhar de forma lúdica, ele vai dar exemplos, vai fazer ilustrações, vai pregar de forma objetiva. Não vai precisar de pregar tanto para ganhar uma vida. Esses são os evangelistas. Ele tem paixão de pregar o evangelho para pessoas não evangélicas. Ele tem paixão de ver a igreja crescendo numericamente. Ele se envolve na obra missionária. Ele se envolve na obra de evangelização. Ele fica triste quando não tem pessoas ímpias, não evangélicas, não frequentando os cultos, não se convertendo. Ele se angustia porque ele quer ver sempre a igreja crescendo numericamente. Então esses são pessoas que têm inclinação para o dom do evangelista. Então o evangelista ele vai trabalhar e vai promover o crescimento numérico da igreja. Ele arde, ele tem uma paixão por pregar o evangelho, as pessoas não evangélicas. Ele tem uma paixão de ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus. Ele tem uma paixão de sair fora da igreja pregando o evangelho. Então a alegria dele é mais lá fora pregando para o não evangélico do que dentro pregando para o evangelho. Então se você tem essa inclinação, talvez você tenha o dom do evangelista, né? Então ele compartilha o evangelho e persuade as pessoas a se converter a Cristo, certo? E aí nós temos também outro dom, que é o de pastor. Então o pastor, pastoral, ele é alguém que cuida de pessoas. Normalmente é uma boa pessoa para escutar. Ele escuta muito os problemas das pessoas e vem sempre com conselhos acertados para aquela pessoa. Sempre são pessoas que conseguem identificar no meio da igreja quem está passando por dificuldades, quem não está bem naquele dia. Procuram se aproximar. Você está bem, irmão? Estou percebendo que você não está bem. São pessoas que têm conselhos, são pessoas que encorajam,
São pessoas que têm palavra de ânimo, cuidam, né? Então esses são as pessoas que têm o dom do pastor. Não confunda com o cargo de pastor que a igreja criou, que não existe, são presbíteros. Estou falando de dom. Estou falando que você vai ser um pastor de uma igreja, dirigir uma igreja. Estou falando de dom, certo? Você pode ter esse dom e não ser um pastor de igreja. Pode exercer ele na sua comunidade, no meio dos irmãos, certo? Então essas pessoas sempre, elas aconselham pessoas abatidas, angustiadas, decepcionadas. Então sempre tem conselhos, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre cuida, abraça, sempre tem amor pelas pessoas, um cuidado pelas pessoas, se preocupa com as pessoas. Então se você tem essa inclinação, então você tem o dom de pastor, certo? Ele assume responsabilidade pessoal com a pessoa, sabe? Quando aquela pessoa está fraca, frágil. Então quem tem esse dom, quem tem essa inclinação, ele assume a responsabilidade de cuidar daquela pessoa, ligar. Como é que você está? Está bem? Está precisando de ajuda? Eu estou orando por você, vai dar tudo certo, certo? Ele sempre está no meio das pessoas, é comunicativo. Então essas são algumas características, né, de pessoas que têm aí o dom pastoral, certo? E aí nós vemos agora para o mestre. O mestre são aquelas pessoas que têm a capacidade de tornar a Bíblia fácil de entendimento. Pegam textos difíceis, complicados para a maioria das pessoas e torna de fácil entendimento. São pessoas que gostam de ensinar, têm prazer em ensinar. Quando vê que as pessoas não estão entendendo a Bíblia, ele fica angustiado. Ele quer ensinar, ele quer trazer luz para aquela pessoa, trazer entendimento. Então ele é uma pessoa que estuda, aprende para ensinar. Sempre o desejo dele é: eu estou estudando para ensinar meus irmãos, para servir meus irmãos, porque meus irmãos precisam. Então às vezes ele fica preocupado quando os irmãos não estão tendo um entendimento correto de alguma doutrina da Bíblia. Ele vai estudar, ele vai esmiuçar o estudo para que possa trazer luz para as pessoas. Normalmente o mestre, ele valoriza a verdade. Então sempre o mestre, ele vai trazer a verdade, ele vai abrir a escritura, ele vai lhe mostrar na escritura o que a escritura fala a respeito de alguma situação que você esteja vivendo, certo? Então o mestre, ele se preocupa com o conhecimento bíblico. Ele se preocupa se a pessoa está ensinando a verdade de Deus. Ele não está preocupado se as pessoas se emocionaram no culto, está preocupado se o que foi dito no púlpito é a verdade de Deus. Ele valoriza mais a razão. Então ele gosta de ensinar. Ele gosta de passar conhecimento para as pessoas. E normalmente as pessoas que estão à volta dele, ouvindo ele, estão crescendo, estão aprendendo, certo? Com ele, com aquilo que ele está ensinando. Então, meus irmãos, esses são os 5 dons que nós chamamos de dons de Cristo ou dons ministeriais. Então, analise essas características que eu disse a você e veja qual a inclinação que você tem para o apostólico, para o profético, para o evangelista, para o pastoral ou o mestre, ou para 2, no máximo 2, mas sempre, normalmente é 1. Qual a sua inclinação? O que é que você sente prazer em fazer dessas características dos 5 que eu dei aqui? O que é que angustia? Certo? Então que você faça essa análise pessoal da sua vida. E quando você identificar o que você é inclinado, eu quero que você agora comece a comprar livros. Se você é do mestre, comece a comprar livros sobre, explicando as doutrinas bíblicas, explicando o enredo da salvação, livros que tragam conhecimento para você. Se você é do pastoral, procure livros de aconselhamento bíblico, certo? Livros de pastoral, que falam do pastoral, do cuidado com as pessoas, certo? Se você é do evangelista, procure livros que ensinam como evangelizar, o amor que o evangelista tem que ter pelas almas. Se você é do apostólico, procure livros de homens, de mulheres de Deus que plantaram igrejas, que começaram do zero, que plantaram várias igrejas na sua vida, que tem esse desejo de abrir fronteiras, novos trabalhos, que são visionários, certo? Então que você procure livros, pregações no YouTube, pessoas que você entende que tem esse dom, que já exerce há muito tempo, que você possa aprender com ele, para que você desenvolva o seu dom e chegue para o seu pastor, para a comunidade de fé que você está e diga: ó, eu entendi que tu tem inclinação para esse dom,
eu gostaria de aprender, de crescer e de servir meus irmãos nesse setor, porque eu entendo que o corpo de Cristo precisa que eu exerça esse dom, porque eu tenho um ministério a exercer, eu tenho uma função no corpo. Então que você se especialize, que você desenvolva essa inclinação, que você tem esse dom para a glória de Deus. Então esse é o segundo nível. Já o terceiro nível, aí são pessoas que Deus levantou especificamente para treinar, certo? Então, talvez você não esteja nesse terceiro nível, onde você vai treinar pessoas, mas você esteja no segundo nível, você tem uma inclinação. Então, desenvolva esse dom, procure material para que você possa se aprofundar no seu dom e desenvolver. Mas vai ter pessoas que vai estar no terceiro nível e eles vão treinar pessoas. Então, se você é apóstolo, você vai treinar pessoas que têm inclinação apostólica e vai produzir apóstolos que vão desenvolver. Se você é mestre, você vai pegar pessoas que têm inclinação para o ensino e vai desenvolver essas pessoas, vai treinar essas pessoas para que elas possam exercer a função do ensino na comunidade de fé e dar fruto. Se você é evangelista, você vai treinar pessoas que têm inclinações para o evangelismo e vai conduzir eles a ganhar vidas, a fazer parte do crescimento numérico da igreja. Então, você está no nível 2, tem apenas uma inclinação, procure livros e conteúdo para crescer nesse dom e desenvolver. Se você é alguém que entende que não tem apenas uma inclinação, não quer apenas servir na sua igreja, mas quer treinar pessoas, quer desenvolver projetos para treinar pessoas, então essas são pessoas específicas. Então Deus levantou essas pessoas para treinar. Então, só dando aqui uma ilustração. Existe 10 pessoas numa igreja que têm uma inclinação para o ensino, para o dom de mestre. Só que existe 1 ou 2 que vão treinar essas pessoas. Então, esse grupo, que são os 10, estão no segundo nível. Eles têm uma inclinação para o mestre. E esse que está aqui em cima, ele está no terceiro nível. Eles são treinadores. Eles vão treinar esses 10 para que esses 10 exerçam o ministério do ensino na igreja e produzam frutos. Outro exemplo, existe 10 pessoas na igreja que têm uma inclinação para o dom de evangelista, mas existe um que Deus levantou que vai treinar esses 10 para que esses 10 possam produzir, ganhar vidas, fazer a igreja crescer numericamente. Um outro exemplo, existe 10 pessoas na igreja que têm uma inclinação para o pastoral, mas Deus levantou um que vai treinar esses 10 para que eles desenvolvam esse dom pastoral no meio da igreja e sejam pastorais. Então é isso. Então se você está no nível 2, se você entende, não, eu tenho inclinação, só que eu nunca exerci, ou então exerça aqui e ali, então que você bota intencionalidade nisso, começa a pesquisar, começa a comprar livro, começa a assistir pregações, começa a se especializar nesse dom para que você possa desenvolver, certo? E se você está no nível 3, se você entende que foi alguém levantado por Deus para treinar outras pessoas, de acordo com o dom que Deus lhe deu, então que você tenha intencionalidade, analise as pessoas na igreja, chame-as, comece a treinar, a capacitá-las e a enviá-las para que elas possam desenvolver o ministério que Deus confiou em suas mãos. Então, querido, esse é o vídeo. Espero que você tenha compreendido, né, que eu tentei aqui passar para vocês. E eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo um link que é do Jesuscope. Eles fizeram o teste dos 5 ministérios. Você clica nesse link, eles vão pedir para você colocar seu nome, o e-mail e o número do WhatsApp. E aí você vai respondendo as perguntas que tem lá. E aí tem a intencionalidade, né? De 1 a 5. Então você analisa a expressão e vê qual é a intensidade que você tem. Se é 1, você coloca 1. Se é 2, você coloca 2. Se é 3, se é 5. E aí você vai analisando. E no final ele vai dar a porcentagem de cada um dos dons, dos 5 dons. Aquele que tiver em primeiro lugar na sua vida com mais porcentagem, é esse o dom que você tem uma inclinação, é esse o ministério que Deus está chamando você para desenvolver na sua igreja, para se preparar, para aperfeiçoar, para servir os seus irmãos. Então clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para que você possa fazer esse teste e ter mais
clareza do dom que você tem e que você possa exercer para a glória de Deus. Para concluir, por exemplo, eu tenho dos 5 uma inclinação para o profético, para o dom do profeta. Eu tenho essa inclinação. Gosto de conectar pessoas à presença de Deus, estimulá-las a buscar os dons, estimulá-las a buscar um relacionamento com Deus, certo? E só que eu tenho o dom do mestre, entendeu? Eu tenho a inclinação para o profético, porém eu não treino pessoas no profético. Eu não tenho esse dom para treinar pessoas para o profético. Eu só tenho a inclinação para o profético. Só que o meu dom é o de mestre. E eu desenvolvo projetos para treinar pessoas, para que elas possam compreender a Escritura e possam ensinar a outras. Então o meu dom é de mestre, certo? É esse o dom que eu tenho residindo em mim. E por isso eu treino pessoas para serem mestres também. Só que eu também tenho a inclinação para o profético. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido, compreendido. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com a maioria das pessoas que você puder. Coloque o seu comentário aí embaixo, coloque o seu like, se inscreva no canal. E depois nós teremos o terceiro vídeo, a terceira aula sobre os dons de serviço. Que Deus te abençoe. Valeu, galera!